Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma viagem pela história Code. Vamos desvendar os segredos de uma das estruturas mais impressionantes já construídas pela humanidade. A Grande Muralha da China. Quando pensamos nela, imaginamos uma única e gigantesca muralha serpenteando por montanhas. Mas a realidade é muito mais complexa e fascinante. A muralha não é uma só, mas sim um vasto sistema de fortificações, com mais de 21 mil quilômetros de extensão. Se somarmos todos os seus trechos, ramificações e fossos, é a obra mais longa e duradoura da história. Uma saga épica que durou mais de 2 milênios. Como essa maravilha surgiu? Qual era seu verdadeiro propósito? E por que ela continua a nos fascinar tanto? Preparem-se, porque vamos caminhar por essa fortaleza e descobrir a história gravada em cada uma de suas pedras. Para entender a muralha, precisamos voltar no tempo, muito antes da China ser um império unificado. Por volta do século VII a.C., a China estava dividida em vários reinos que viviam em guerra constante. Foi nesse cenário, conhecido como o período dos estados combatentes, que as primeiras muralhas começaram a ser erguidas. Cada reino construía suas próprias barreiras para se proteger dos vizinhos e delimitar fronteiras. Eram muralhas feitas principalmente de terra compactada e cascalho, muito diferentes da imagem que temos hoje. Elas serviam mais como marcadores territoriais do que como defesas impenetráveis, mas foram a semente do que estava por vir. Essas construções regionais mostram que a ideia de usar muralhas para defesa já estava presente na estratégia militar chinesa muito antes da Grande Muralha existir. A grande virada aconteceu no século III a.C., com a ascensão de um homem que mudaria a China para sempre, Qin Shi Huang, o primeiro imperador. Após uma série de campanhas militares brutais, ele conseguiu conquistar todos os reinos rivais e unificar a China sob seu comando. Com o país unificado, Qin Shi Huang tomou uma decisão monumental. Ele ordenou que as muralhas que dividiam os antigos reinos fossem derrubadas. Ao mesmo tempo, mandou conectar e expandir as fortificações que ficavam na fronteira norte. O objetivo principal era, claro, proteger o Requém, formado império das constantes incursões dos povos nômades do norte, como o Xiongnu, que hoje associamos aos mongóis. Além da defesa, a muralha também servia para controlar o comércio e consolidar o poder do novo império. Mas essa grandiosidade teve um custo humano terrível. Milhares de soldados, camponeses e prisioneiros foram forçados a trabalhar em condições desumanas. O trabalho era exaustivo, o clima era hostil e muitos morreram durante a construção, transformando a muralha no que alguns chamam de o maior cemitério do mundo. Foi um período de sacrifício extremo, que lançou as bases da estrutura que conhecemos. Com o fim da dinastia Qin, a China entrou em uma nova era com a dinastia Han, que governou por mais de 400 anos. Longe de abandonar o projeto, os imperadores Han continuaram a expandir e a reparar a muralha. O império estava crescendo e uma nova prioridade surgiu: proteger a Rota da Seda. Essa lendária rota comercial era vital para a economia chinesa, transportando seda, especiarias e outras mercadorias preciosas para o Ocidente. Para garantir a segurança das caravanas contra bandidos e tribos nômades, os Han estenderam a muralha ainda mais para o oeste, atravessando desertos e planícies áridas. Eles aprimoraram as técnicas de construção, usando camadas de terra e cascalho, para criar seções mais duráveis. Também construíram torres de vigia a cada poucos quilômetros, criando um sistema de comunicação eficiente. Sinais de fumaça durante o dia e fogo durante a noite podiam transmitir mensagens rapidamente ao longo da fronteira, alertando sobre qualquer ameaça iminente. A muralha sob a dinastia Han se tornou mais do que uma barreira. Era a espinha dorsal da defesa e do comércio do império. Após a queda da dinastia Han, a China passou por séculos de divisão
e instabilidade. Várias dinastias menores, como a que do norte, Eisui e Edin, assumiram o controle de diferentes partes do país e continuaram a trabalhar na muralha. Cada uma delas deixou sua marca, consertando trechos antigos e construindo novas seções para lidar com as ameaças específicas de sua época. A muralha era como um organismo vivo, adaptando-se e evoluindo conforme as necessidades do império mudavam. No entanto, foi com a chegada da dinastia Ming, em 1368, que a Grande Muralha atingiu seu apogeu e ganhou a aparência icônica que vemos hoje nas fotos e nos filmes. Os Ming haviam expulsado os mongóis, que governaram a China durante a dinastia Yuan, e viviam com um medo constante de uma nova invasão. Essa paranoia levou a um dos maiores projetos de engenharia da história. A dinastia Ming não apenas consertou a muralha, ela a reinventou completamente. Durante quase 300 anos, os imperadores Ming dedicaram recursos imensos para transformar a antiga barreira de terra em uma fortaleza quase impenetrável. Eles substituíram a terra compactada por materiais muito mais resistentes, tijolos e pedras maciças. A argamassa usada para unir tudo era uma mistura especial de cal e, acreditem, arroz glutinoso. Essa combinação criou uma liga extremamente forte, que ajudou a preservar muitas seções da muralha até hoje. A obra se tornou um sofisticado sistema defensivo. Milhares de torres de vigia, algumas com mais de 10 metros de altura, foram construídas a distâncias estratégicas. Elas não serviam apenas para observação, mas também como quartéis para soldados, arsenais para armas e postos de sinalização. Fortalezas e portões foram posicionados em passagens cruciais nas montanhas, como os famosos portões de Jiaoguan, no oeste, e Shanhaiguan, no leste, conhecido como o primeiro portão sob o céu. Foi a dinastia Ming que nos deu a imagem clássica da Grande Muralha, uma estrutura imponente, com ameias, parapeitos e passarelas largas, o suficiente para permitir a movimentação de tropas e cavalos. Mas então, como uma muralha tão poderosa caiu? Em 1644, a dinastia Ming foi derrubada. E quem assumiu o poder foram os Manchus, um povo do Nordeste, justamente um dos grupos que a muralha deveria conter. Eles não precisaram derrubar a muralha com força bruta. Em vez disso, aproveitaram a rebelião interna na China e um general Ming traidor abriu os portões de Shanhaiguan, permitindo a passagem do exército Manchu. Com a nova dinastia Qing no poder, a China expandiu suas fronteiras para muito além da muralha, incorporando a Mongólia, a Manchúria e outras regiões. De repente, a Grande Muralha, que antes era a linha de frente, ficou no meio do território do Império. Ela perdeu completamente sua função militar estratégica. Sem um propósito defensivo, a muralha foi gradualmente abandonada. A manutenção cessou e a natureza começou a tomar conta. Pedras foram roubadas por aldeões para construir casas e fazendas, e longos trechos desmoronaram, transformando-se em ruínas. A grande fortaleza que definiu a fronteira da China por séculos entrou em um período de declínio e esquecimento. Apesar do abandono e da ruína de muitos trechos, a Grande Muralha nunca perdeu seu poder simbólico. No século XX, ela foi redescoberta não como uma barreira militar, mas como um ícone da perseverança e da identidade do povo chinês. Ela se tornou um símbolo de orgulho nacional, representando a longa história e a resiliência da civilização chinesa. Em 1987, a Unesco a reconheceu como Patrimônio Mundial, destacando sua importância cultural e histórica para toda a humanidade. 20 anos depois, em 2007, ela foi eleita uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno, consolidando seu lugar na imaginação global. Hoje, milhões de turistas de todos os cantos do planeta caminham por suas seções restauradas, como Badaling e Mutianyu, perto de Pequim. Cada passo sobre aquelas pedras é um passo pela história, um testemunho da incrível capacidade de engenharia
e do sacrifício de incontáveis gerações. A muralha já não defende contra invasores, mas continua a proteger algo igualmente valioso: a memória de um passado grandioso. No final, a Grande Muralha é muito mais do que uma simples construção. É um mosaico de eras, onde cada dinastia deixou sua marca, seus medos e suas ambições. Desde as primeiras barreiras de terra dos estados combatentes, passando pela unificação de Qin Shi Huang, a expansão comercial da dinastia Han, até a magnífica fortaleza de pedra da dinastia Ming. Ela nos conta uma história de conflito, de engenhosidade, de sacrifício e, acima do tudo, de uma busca incessante por segurança contra as ameaças do norte. Ela é um lembrete físico de que as civilizações fazem coisas extraordinárias para se proteger e definir quem são. Mesmo em ruínas, a muralha continua a ser o maior e mais duradouro símbolo da China, uma cicatriz de pedra gravada na paisagem e na alma de uma nação. Espero que vocês tenham gostado desta jornada pela Grande Muralha da China. É uma história que nos mostra como a engenhosidade humana pode criar maravilhas que resistem ao tempo. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras históricas. E me conta nos comentários: qual trecho da muralha você gostaria de visitar? Muito obrigado por assistir e até a próxima.